A gente estava com uns assuntos super bacanas sobre framework e bibliotecas, coisas bem atuais. Eu queria voltar um pouco, dar um passo atrás para a gente fortalecer as bases e vim trazer um pouco de Solid mesmo. Depois eu vou até tentar abrir um espaço para a gente poder conversar sobre qualidade de código, abrir boas práticas e tudo mais. Eu acho que é um assunto muito bacana que eu me interesso bastante. Lembrando que vocês podem me interromper aqui a qualquer momento. A qualquer momento vocês vão falar assim, ô, faz isso não, cara, isso tá muito feio. Que aí a gente remonta aqui sem problema nenhum. Mas vamos lá, todo mundo tá vendo a imagem do slide aqui, né, do Solid. Sim. Tá jóia, show. Então vamos lá, Solid programando com boas práticas. Esse aqui é um quebra-gelo muito legal, de um menino que quebrou um gelo e saiu na água. Bom, visto o quebra-gelo para poder quebrar a tensão, vamos lá. A primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês é o Single Responsibility, né? O Solid, na verdade, ele é o que que é? Ele é um conjunto de conceitos, um conjunto de princípios, de boas práticas para a gente poder levar e fazer códigos mais legíveis, mais manuteníveis, mais expansíveis, né? Com uma saúde bem melhor. E já vou começando aqui direto no Solid US, que é de Single Responsibility. A gente está acostumado, a gente aqui no caso do Android, do Kotlin, ou para quem também já começou em Java, o Single Responsibility, ele leva em consideração que uh, o seu arquivo, a sua classe, o seu objeto, ele tenha uma e apenas uma responsabilidade, que é uma responsabilidade única. Por exemplo, se o meu canivete aqui, ó, der defeito, e parar de abrir, quem que eu vou ter que levar? Eu vou ter que levar no chaveiro, no cara da rolha aqui de abrir champanhe, ou no amolador de faca. Então, provavelmente você ia ter que jogar fora e comprar outro, mas jogar um objeto fora e escrever outro é custoso. O tempo de entendimento de código tem que ser levado em conta, né? Principalmente quando você vai, por exemplo, orçar um projeto. Então, o princípio de responsabilidade única é muito bacana. Vou tentar mostrar para vocês no código que a gente vai tentar refatorar. E vamos lá. Primeiro a gente tem o O de Open Closed, que o que que é Open Closed? Ele é aberto para expansão, mas ele é fechado para você fazer modificações, né? Em outras palavras, ele tem que ser expansível sem que você mexa no código base que você está tentando expandir a funcionalidade. Aqui, por exemplo, até coloquei a imagem do Tony Stark, então ele tem um Homem de Ferro aqui, né? Eu não sei se dá para todo mundo enxergar bem, tá pequenininho, mas vamos lá. O Tony Stark, ele não sai da armadura original dele e entra na Hulkbuster. A Hulkbuster é que se encaixa na armadura original. Então ela é expansível, né? Ele consegue trocar as peças, ele consegue aumentar a armadura dele sem sair da base, sem sair dessa aqui, ou então sem ter que mudar, sem ter que tirar uma peça e parafusar na maior. As peças vão se encaixando, né? Vou até tentar mostrar para vocês depois como que a gente pode expandir o comportamento do nosso código sem ter que precisar ficar mexendo, tornando o código mais manutenível, né? Tá. O L, que é o princípio de substituição de Liskov. Liskov é de Barbara Liskov, que foi uma cientista de dados, né, uma engenheira da programação. E no caso é o seguinte, por exemplo, usando o clichê dos clichês para poder explicar substituição de Liskov, é que se o seu objeto ele nada igual pato, voa igual pato, anda igual pato, ele fala, ele emite sons igual pato, mas ele precisa de um desenhista para sobreviver, que é o caso do Patolino, então a sua refatoração não está tão interessante assim. A sua abstração, na verdade, não está tão interessante assim. O princípio de substituição, ele preza que as classes filhas das superclasses podem ser substituídas pelas classes bases, né? Então, se você tem uma interface ali que representa a pessoa, que representa um cargo e que representa, sei lá, seres humanos. Esses objetos, eles podem ser substituídos sem que o seu código quebre, sem startar um runtime exception, sem nada. Então, o seu objeto, ele tem que ser substituível sem impactar toda aquela situação do código
sem botar em risco a integridade do seu sistema. E aqui a gente tem interface segregation, né, que é a segregação da interface, que é o I de Solid, que o conceito da segregação de interface é que os seus objetos dependem de interface e essas interfaces podem depender de outras interfaces mais segregadas, né? Então, quer ver? Se eu até voltar no desenho aqui do patolino, vamos supor que você tem uma interface chamada pato e você tem objetos que são patos de raças diferentes, né? Você tem o pato da Austrália, o pato do Brasil, o pato da América do Sul, e aí você tem o patolino. Todos eles voam, mas eu nunca vi o patolino voar. Então, se o método voar está na interface pato, mas o patolino não usa, será que realmente é interessante deixar ele lá? Porque a segregação de interface, ela nos mostra que você não pode obrigar o seu objeto a herdar métodos que ele não vai usar. Isso não é interessante para a gente. Isso em pequena escala, você não vê muito efeito, mas em larga escala, por exemplo, se o pato tivesse vários e vários métodos e o patolino não usa metade deles, então não é interessante a gente fazer o nosso patolino estender aquele método. O que a gente faz? A gente segrega a interface. A gente vai fazer uma interface de voáveis, né? E todos eles vão estender voáveis, exceto o patolino, e o patolino vai estender o de pato, então ele é um pato não voável, né? E ele fica dessa forma. É o exemplo mais básico do planeta, mas eu acho que é bacana para a gente entender como que funciona a segregação. E por último aqui, mas com certeza não menos importante, é o Dependency Inversion, né, que é a inversão de dependência, no qual algo instável tem que depender de algo estável, né? Então, por exemplo, aqui tem o anel da Lanterna Verde. Esse anel ele pode estar em qualquer lugar de todos os setores dos universos, ele pode estar arranhado, quebrado, ele é instável, às vezes está na mão de alguém. Se alguém morre, o anel vai para a mão de outra pessoa, então você não sabe muito bem ali onde está a localização dele, nem nada. Mas a energia dele precisa ser recarregada na lanterna. Depende da lanterna. E a lanterna não é algo que fica para lá e para cá, é algo que fica guardado na casa do Lanterna Verde, na casa de alguém. Então é mais estável, né? Ele é mais fixo, ele não vai ser mudado tanto, vai ser mudado muito pouco. E a energia da lanterna emana de quem? De algo mais estável ainda, tipo um planeta. Um planeta não vai ficar trocando de lugar. Aqui no caso é a Lua, né, dos Lanternas Verdes. Então aqui ele é estável, né? A chance de você destruir um planeta é muito pouca do que se você destruir uma lanterna, então um anel. Então, coisas instáveis depende de coisa estável, e essa coisa estável tem que depender de uma coisa mais estável ainda. O que a gente conhece como algo estável, a gente conhece como abstrações, né? Então, as nossas classes de alto nível não podem depender de classes de baixo nível. E, por sua vez, ambas têm que depender de abstrações, né? De uma interface, de uma classe abstrata, se for bem colocada. Então, esse é o princípio de inversão de dependência, no qual uma situação vai dependendo da outra até a gente chegar em algo realmente mais estável, tipo um módulo, por exemplo. Agora, show me the code. Esse aqui, vamos tentar pegar um código que foi escrito às pressas e vamos tentar refatorar e deixar ele mais manutenível. E vamos tentar desacoplar o código, né? Esse aqui é o cara desacoplável. Infelizmente, esse cara não faz quase nada no filme, mas vamos tentar fazer o nosso código ser mais útil, pelo menos. Tá, tô com o meu IntelliJ aqui. Por que que eu tô usando IntelliJ e não o Android Studio, como de costume? Porque eu- por nada, por capricho mesmo. Eu não ia usar nenhum framework do Android, então resolvi fazer no Android Studio, no IntelliJ, porque vai ser mais rápido no Shift F10 também. Não vai buscar nada de Android, e é isso mesmo. Vou explicar aqui um pouco do código, para a gente saber o que a gente pode ir fazendo. O que eu quero que esse código faça? Ele está fazendo um do action, né? Então eu estou criando um objeto ação, no qual ele recebe o nome da task e recebe uma pessoa, né, para quem vai fazer essa ação. Ele vai fazer um do action. E depois eu vou fazer action.completeAction, né, para eu informar o meu sistema que a ação foi completada. Por que que eu não jogo esse método dentro desse? Porque eu posso repetir as ações. Então, eu quero fazer 4 ações e depois que eu quero acabar. Ah, não, eu quero fazer só 2. Então, pronto, eu faço só 2 e depois eu falo que acabou. Vou apagar aqui, vou rodar ele uma vez para a gente ver o que ele está gerando.
No Shift F10, a gente vê que ele está passando aqui, ó. Eu coloquei uns logs para a gente poder ir acompanhando. Então, ele tem action on action, ele tem sending pigeon to network, né? Então, eu vou explicar aqui pelo código. Quando eu entro nesse do action, a única coisa que eu tenho é um print. Vamos simular que aqui tem um código de alguma ação que ele está fazendo. Essa aqui é a minha classe action e eu tenho a meu método completed action. O que que ele faz? Imagina que ele sinalizou como finalizado, né, a ação que eu estou fazendo. Depois, ele pega o endereço formatado da pessoa, então pessoa, rua, pessoa, o número da casa, o bairro e a cidade, e ele vai fazer um log aqui, né? Na verdade, ele vai enviar, finge que isso aqui ele está enviando um pombo correio. Então, send pigeon meio. Então, ele está enviando um pombo correio, né? Eu tava tentando achar uma forma de fazer essa informação, então peguei o pombo correio mesmo, acho que vai ser legal. E depois ele faz um log falando que a task acabou. A mensagem que ele monta é o seguinte: sending pigeon, né, mandando pombo para o Newton, com a mensagem action no endereço Rua dos Bobos número 0, em Hell's Chicken e Gotham, ação completada. Então, basicamente, ele só formata o endereço da pessoa que ele recebeu a pessoa aqui em cima, formata o endereço dela e envia o pombo correio, né? O pombo correio precisa saber para onde que ele vai, se bem que um pombo não voa assim, mas tudo bem. E no person, a gente só tem os atributos da pessoa mesmo. Então, vamos lá. Como que a gente pode melhorar esse código? A primeira coisa que a gente pode verificar é sobre o single responsibility do S do Solid, que é ter uma só responsabilidade, que a gente está vendo várias responsabilidades. Ele está manipulando a action, né, que é o do action, completed action, então isso aqui tudo bem, mas ele está fazendo um serviço de log, ó, ele está responsável por printar como que a gente vai acompanhar o método. Ele também está fazendo a formação do endereço e também está de volta aqui no log, né? Mas e se eu não quiser que o meu log apareça? Vamos supor que o meu log, ele escreve um arquivo TXT de log no seu dispositivo, no seu celular. E toda vez que eu quiser só testar esse código, testar o método, esse código vai rodar. E eu não quero que ele fica injetando informação, sendo que eu só estou testando o método, ninguém está usando de fato. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é criar um objeto, né, que vai ser o logger, que ele recebe de logger. Aqui ele vai falar se quer importar, não, eu vou criar a minha própria classe de logger, aqui no objeto model mesmo, e eu vou fazer só um método que vai ser o de log, que ele vai receber uma string, e ele vai printar a string, ele vai fazer exatamente o que ele está fazendo lá, né? Na verdade, eu vou até escrever aqui, print ln, colocando a string aqui. Eu vou mudar esse nome de string para message, só para ficar mais legível. E agora, em vez de eu fazer a minha ação do log nos métodos, eu vou concentrar em um lugar só. Vou só copiar esse cara aqui. Eu já posso usar o meu objeto, ponto .log, passando a mensagem que eu quero passar. E aqui eu vou fazer da mesma forma, copiar essa mensagem aqui. Tá, isso aqui é uma simples abstração, ele não está fazendo isso mais em lugar nenhum, mas pelo menos agora já tem um objeto, né? Ele está reclamando aqui, posso colocar como privado, mas eu vou deixar assim por enquanto. Então, a gente vê que a responsabilidade do log, a nossa, a nossa classe só tem uma responsabilidade, então a gente já começa a perceber o S de Single Responsibility. Imagina que esse log pode ser um track, você pode mandar para o Firebase, você pode mandar para onde você quiser, mas aqui a gente está só printando a mensagem. Outra coisa que também que não parece ser muito bem do Action, a gente está fazendo um endereço formatado, né, que é um address formatted. Ele está pegando a pessoa, a rua e está montando toda a nossa situação aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui virar um método. Na verdade, vou fazer isso virar um método mesmo, né? E eu vou colocar o nome da minha função, não vai estar mais aqui dentro. Eu posso fazer assim, get address formatted, e aí eu recebo a minha string, né? Então aqui eu já passaria
o meu método pronto, getAddressFormatted, só que, tá, qual que é o problema aqui? O problema é que esse cara não devia estar dentro da action, né? Ele devia estar do lado de fora, não faz responsabilidade da ação fazer a formatação do nosso endereço. Eu vou colocar ele aqui no main por enquanto. Por quê? Porque eu quero também poder passar outra situação para a gente, que é a situação da pessoa. Se eu entrar aqui na classe person, uma coisa que eu gostaria muito de passar é sobre assimilação da informação, que prega que a nossa informação, ela tem que, as informações que mudam no mesmo momento, de modo simultâneo, tem que andar juntas, né? Por exemplo, a pessoa nasce com um nome e a pessoa tem um bairro no lugar que ela mora. É normal eu falar que o nome muda junto com o bairro? Não, né? A não ser que você seja um assaltante de banco que está fugindo da polícia e você troca seu documento e trocou seu endereço. Mas geralmente o seu endereço muda de forma diferente do nome. O seu e-mail muda junto com a cidade? Não, não muda. Você muda de cidade, mas o seu e-mail continua. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai encapsular informações que andam juntas e que mudem de forma juntas. Isso é assimilação de informação. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um val aqui de endereço e eu vou juntar toda a minha informação que muda sozinho. Aqui é fácil de reconhecer porque o endereço é muito simples, mas tem muita situação dentro do código mesmo que a gente consegue ver. Então, eu vou colocar address, eu vou criar a minha classe, criar aqui no modo mesmo, e eu vou colocar os meus atributos dentro desse objeto endereço. Então, eu estou separando. Eu vou colocar aqui meu city. Vou ter que pegar um por um, gente. Mas tem problema não. O number house, que é o número da minha casa. Vou pegar aqui também o endereço não, né? O endereço é o objeto que está aqui. Vou pegar a rua e eu acho que vai faltar só o distrito. Vou escrever aqui mesmo, val. District, calma que eu vou tirar daqui. Do tipo string. Tô colocando tudo assim no tipo string, mas não tem problema. Vou passar direto pelo construtor, só para a gente poder nascer com essas variáveis, né? E aqui, o que que eu não preciso? Da cidade, do número da casa, da rua e do bairro. Então, eu não preciso da cidade, do número da casa, da rua e do bairro. Tá, é correto eu falar que nome muda junto com e-mail? Também não. O número. O número que é do celular, gente. Vou até mudar aqui para number phone. Ou phone number também, acho que seria até melhor, mas tudo bem. Phone number e muda junto com o e-mail também não. E o endereço, então a gente já tem um critério em comum, né? Eles não mudam junto, mas são de pessoas, então não tem por que a gente fazer outra abstração. Só a abstração dos endereços já está de bom tamanho. E agora, na criação da nossa pessoa, aqui eu não tenho mais as informações, eu vou ter que dar um Ctrl X aqui, vou tirar, e agora eu vou passar o endereço. Pronto, então aqui eu já tenho endereço, mas aqui vocês estão vendo que deu problema. Por quê? Porque a minha pessoa, isso aqui eu vou tirar, mas eu vou colocar o ponto address, ponto street, e eu vou ter que colocar todos em ponto address aqui. Porque dentro da pessoa, agora eu tenho o endereço. Endereço formatted, formato tem 2T, por isso que ele está reclamando. Aí, show. Tá, qual que é a nossa situação depois que a gente cria esse método? Isso aqui é bem legal, isso aqui é uma coisa que a gente vê muito por aí, que tem o nome de feature envy. O que que é uma feature envy? Vou até dar um zoom aqui, é uma feature invejosa. Por que que ela é invejosa? Porque tudo que ela manipula, tudo que essa função manipula, não tem nada a ver de onde ela está. Tem a ver com o endereço. Ela tem inveja do endereço, ela não quer estar aqui, ela quer estar lá. Então a gente pode ajudar esse método que está aqui a ir para o endereço. A gente vai dar um Ctrl X aqui, então a gente diminui nosso feature env, né, que é um smell code, é uma má prática, e a gente vai colocar no lugar que ele deveria estar. Aqui eu nem preciso da pessoa, só de eu colocar street
ele já vai funcionar. Tá, pagar endereço também e city. Ele não devia estar pedindo essas branches, hein? Acho que eu posso apagar. Eu posso apagar, mas a IDE não está reclamando. Eu vou deixar assim mesmo, sem problemas. Tá, e aqui no Action, vocês viram que aqui deu problema, porque a gente não tem mais aquele método. Agora ele está encapsulado, né, dentro do nosso objeto endereço. O que eu posso fazer? Eu posso, já que eu já tenho a pessoa, eu posso fazer simplesmente person.address.getAddress formato. E agora, se eu quiser um dia formatar o endereço, eu vou trabalhar só aqui dentro. Se eu quiser que a rua seja o último atributo, ou então se eu quiser que o número da casa seja o último atributo, ou o bairro seja, eu mudo aqui e ele já muda para todos os lugares que eu fizer. Aqui ele está reclamando meu person. Ah, tá. Porque aqui está no null. Mas tudo bem, depois a gente vai até dar um jeito nisso também. Outro sinônimo de single responsibility que a gente pode aplicar aqui também é no nosso pombo correio, né? Porque a nossa ação completa está fazendo toda a função de enviar o pombo correio. Ele está fazendo uma ação que não é da action. A gente pode até tirar isso daqui. Vou dar um Ctrl X e eu vou criar a variável que vai ser o do pigeon correio. Então, eu vou colocar o nome dela de sender e vou fazer pigeon meio sender. Vou criar essa classe, porque a gente não tem ela criada. Criar aqui no model mesmo. E eu vou precisar colocar isso aqui dentro de um método, né? Então, eu vou fazer um método send. Tá, vocês percebem que send precisa de uma pessoa, né, para ele funcionar. Aqui o task name eu não tenho mais, mas já que é um pombo correio, eu não precisaria, eu posso até tirar se eu quiser. Eu vou fazer com que ele receba um person, do tipo person, e aqui eu já tenho person, eu posso até tirar porque ele já valida para mim que não vai ser nulo. Com a mensagem no endereço X. Beleza. Aí, na action, o que eu posso fazer para melhorar a situação é só fazer sender.send e passando a pessoa que eu tenho aqui. Sem problema nenhum. Uma coisa que eu gostaria muito de passar também é que vocês viram que eu colocar um it. Se ele fosse qualquer outro tipo de ponto, ele ia dar it também, mas eu vou mudar aqui porque eu quero passar o person dessa forma. Beleza. Então aqui, quem está enviando não tá, a lógica de envio não tá mais nessa classe, está numa classe do person. O logger tem a sua própria função, o address tem a sua própria função, mas o que isso me ajuda de fato? Isso me ajuda a tornar tanto a segregação de interface quanto a substituição de Liskov, que é em cima do Solid. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma interface para cada um, porque às vezes eu quero testar a função de complete action, mas eu não quero ter que mandar um pombo correio, eu não quero perder um pombo correio. Vai que um pombo correio custa caro, eu custei criar daquele pombo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma interface para o meu Pigeon Mail Sender, que vai ser o seguinte. Vou vir aqui, vou escolher como interface e eu vou dar o nome de Sender, né, que eu acho que é um nome genérico. Pode até ser Sender Interface, mas eu não vou colocar assim. E vou colocar um método de send, que recebe um person. Faltou só o fun. Na verdade é send, que recebe um person. Sim. Tá, e agora o meu pigeon, ele estende de sender. Aqui o método ele vai ser override, que eu estou sobrescrevendo. E para a gente ficar no princípio de inversão de dependência, a gente tem que estender, a gente tem que depender de algo mais conciso do que a própria classe. O que a gente pode fazer? Em vez de eu pegar um pigeon master, eu posso aceitar um sender, né? Ele não precisa ser do pigeon master. O tipo da classe pode ser um sender. Aqui no caso ele está recebendo o pigeon master.
E o que que isso me ajuda? Me ajuda que se eu quiser, eu não quero mais enviar meu pombo, eu quero enviar um e-mail, por exemplo. Eu posso só criar a classe do e-mail mesmo. Então, Kotlin Class File. Não vai ser uma interface, vai ser uma classe mesmo. E eu vou colocar, sei lá, de e-mail sender. E ele estende a interface sender. Ele vai me pedir para colocar o método fun, a gente implementa sem problemas. E aqui, ó, eu vou colocar o meu comportamento, que é enviando e-mail para. Aí eu vou colocar person.email, né? Aí ele vai aparecer o meu e-mail. O que que isso me ajuda? Isso me ajuda que aqui na Action, ele está enviando o meu pombo correio. Mas se eu não quiser mais que ele envie meu pombo correio, é só eu mudar o meu objeto. Então é só eu vir aqui e colocar e-mail sender, que aí ele vai funcionar normalmente. Por quê? Porque eu já estou passando a pessoa. Se eu der um Shift F10, você vai ver que não vai mais aparecer o endereço da minha casa. Vai aparecer o meu e-mail, né? newton@gmail.com. Mas eu não quero mais mandar e-mail, eu quero voltar a mandar pombo. Então é só eu colocar o pigeon e assim eu tenho um código muito mais manutenível, muito mais saudável de poder fazer. Se eu colocar o Shift F10 aqui, aí o meu endereço vai voltar. O que que a gente fez? A gente fez um código ser expansível, mas a gente ainda está fazendo a manutenção. Então eu quero que ele fique expansível sem eu precisar mexer na classe. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer passar o sender pelo construtor. Então eu posso fazer um sender do tipo sender aqui, e o sender que eu recebo vai ser o sender que eu vou passar aqui. Aqui eu posso até colocar como privado, porque eu acho que eu não vou usar mais. Private val sender. Não, senão eu vou estar subscrevendo. Vou só mudar aqui sender message, que é o meu objeto. E pronto. Era porque eu estava com o mesmo nome. E aqui eu estou fazendo sender message, mas eu nem preciso, porque eu já tenho a variável, né? Então, sender aqui, e ele já faz o sender.send. E se eu quiser mudar, eu mudo direto aqui, ó. No action, ele vai pedir um sender, então eu posso passar tanto pigeon, meio sender, e aí ele vai mandar um pombo correio, ou eu posso passar um e-mail, e aí ele vai passar o meu e-mail só na construção do objeto que eu estou colocando. Para respeitar o princípio da segregação de interface, eu posso colocar uma interface para o logger também. Vou colocar aqui, opa, foi Java, não quero Java. Eu posso colocar aqui por e-mail, por exemplo, logger interface. E a única coisa que eu tenho é um log, né? É um método chamado log, funlog. O que que ele recebe? Ele recebe uma string. Na verdade, é do tipo, o nome é mensagem, só que é do tipo string. E pronto, ficou uma vírgula aqui, mas agora está certo. E o meu logger, eu faço ele estender da minha interface. O logger interface. Aqui ele vai pedir a sobrescrição e pronto. Se eu quiser, o que vai tornar meu código muito melhor é passar um logger agora. Private val logger, do tipo logger, e eu não preciso mais instanciar aqui. Ele vai fazer meio... Aqui eu estou controlando o que vai aparecer. Ele vai fazer logger.log. E se eu quiser testar a lógica do action, mas eu não quero que o log encha a memória do meu celular, colocando um arquivo de texto. Ou então que o meu log mande para o Firebase o que eu estou fazendo. Eu quero que ele não faça nada. Aí é só eu criar um log que pode não fazer nada, e aí eu testo. É como se eu estivesse mocando o meu objeto na hora de testar. E isso é muito mais interessante, e isso é muito melhor de fazer. Tá. Aqui, ele vai pedir o nosso logger, né? Então, eu posso escolher logger, posso só passar assim mesmo, que é o único logger que eu criei. Se eu quiser criar outro, eu posso também, sem problemas. E aqui, o que eu fiz? Aqui sim, eu consegui seguir o princípio de fazer ele ser expansível. Então, eu posso criar vários tipos de enviar informação diferente e eu escolho o que eu quero passar.
Então eu passo aqui, ou então eu passo o tipo de log que eu quero e eu faço o meu código ser expansível sem ter que mexer na classe que vai ser executada a função. A classe que é executada o método é action, mas eu não estou dentro da action para poder expandir o comportamento dela. Eu estou só aqui dentro mesmo. Tá. Outra coisa que eu gostaria de passar também é sobre como que a gente pode, por exemplo, melhorar a instância das nossas coisas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo aqui, que ele vai ser um arquivo mesmo, que vai ser a minha factory, por exemplo. Para que eu quero isso? Eu quero só para poder controlar as criações das instâncias que eu estou fazendo. Então eu vou fazer, por exemplo, fun create person, que ele vai criar para mim a instância da pessoa, né? Então eu vou tirar esse cara daqui e colocar ele aqui. Eu posso fazer também, o que mais que eu uso de objeto? Eu uso e-mail sender e logger. Eu posso fazer um fun create e-mail sender, que ele retorna um e-mail sender. E eu posso fazer um fun create logger, e ele retorna um logger. Então, o que eu fiz? Eu fiz um arquivo para controlar a criação. Isso aqui é um design pattern chamado factory, né? Eu não estou no caso, o intuito da apresentação não é explicar muito bem sobre design patterns, né? Vai ser mais sobre a gente fazendo solid por cima, mas isso aqui vai ser bem bacana para poder deixar o nosso código mais legível. O que a gente faz? A gente faz factory, tem que ser maiúsculo, né? Factory, ponto. Create person, e a gente já tem a nossa person criada, e a gente pode passar aqui, vou dar um Ctrl+L, factory, ponto. Create mail sender, e factory, ponto. Create logger, né? Então aqui a gente já tem um objeto, né, que a responsabilidade dele é fazer a criação das nossas instâncias, como se fosse um factory mesmo. A gente tem meio que um strategy, que também é um padrão padrão de projeto, né, um design pattern, na verdade. E com certeza, muitos de vocês já criaram seus próprios design patterns. Toda vez que no Recycler View vocês colocam a interface para poder manusear o clique, ou seja, o que vai acontecer no clique tá sendo implementado numa classe diferente da que o clique está sendo chamado, aquilo é um design pattern, chama delegate, e é muito interessante de ser usado. No Kotlin, eu não vejo tanta necessidade, a gente tem o higher the function para poder ajudar a gente passa o método pelo parâmetro, então não precisaria, mas é muito bacana a gente aprender mesmo. Então, infelizmente eu não consigo mostrar como que a classe estava antes, mas agora a gente já consegue entender que ela está muito mais legível, né? Então, factory.createPerson. Ah, mas eu quero testar o action. O action precisa de um person, mas eu não quero usar uma pessoa real, eu quero usar uma pessoa que eu mesmo vou usar. Então, você pode criar outro método com outros atributos e passar a pessoa, a gente não tem problema nenhum nisso. Ah, eu não quero que gastar um pombo correio, eu quero que seja mensagem. Então a gente manda mensagem, a gente pode escolher o método que a gente está usando. No create logger, eu não quero que o meu log continue do jeito que está, eu quero mudar a forma do meu log. Não quero mais enviar para o Firebase, eu quero enviar, sei lá, para o OneSignal. Não sei se o OneSignal, acho que o OneSignal não mexe com log, mas eu quero criar um arquivo no meu device txt que o log vai ficar salvo no dispositivo. Então é só você criar uma classe que estende de log e passa ela aqui. Você não vai precisar entrar na action e ficar mudando todo o local que tem o log. Isso torna o seu código muito mais desacoplado e é bem melhor para você dar manutenção. Aqui são o que é obrigatório, né? Aqui a gente está passando só o nome da task, o dispersion recebe person e o action do action e complete. Se eu der um Shift F10, tá, e ele consegue fazer tudo normalzinho do jeito que estava. Para ficar bem do jeito que estava mesmo, eu vou trocar o meu sender pelo pombo correio. Ah, mas eu não quero mais passar pombo correio, eu quero passar um sinal de fumaça. É só fazer uma classe que manda o sinal de fumaça e estender da mesma interface que a gente vai conseguir fazer. Na verdade, eu não criei um método para ele, né? Que é o fun create pigeon mail sender.
que a gente faz um pigeon mail sender aqui. Então aqui eu vou create pigeon mail sender. Aí você pode pensar, nossa, mas isso aqui que eu estou fazendo não é uma injeção de dependência? O Coin não faz isso para mim? E faz. Então, teoricamente, você não precisaria nem querer ter que dar na mão o seu factory. Você pode sim usar qualquer framework, qualquer coisa que possa te ajudar. Não tem problema nenhum. E aqui, se eu der o Shift F10, a gente tem o mesmo código de antes, só que agora muito mais desacoplado, muito mais manutenível, cada um com a sua função. A gente tem o do Action aqui, o e-mail sender. Tem mais classes sim, só que a ideia é que você nem precise entrar nessas classes. Na main você já consegue saber tudo que está acontecendo. Tá, agora eu vou explicar um pouco mais sobre o código, mas eu vou voltar aqui para o slide só para a gente ir seguindo. Agora o código mostrado. Queria também, não podia deixar de colocar aqui o Gang of Four, né, que são os caras que criaram os design patterns, como que a gente conhece hoje em dia. Foi Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlissites. Não sei se estou pronunciando correto, provavelmente não, mas são os quatro cavaleiros aqui da programação. O conteúdo, todo o conteúdo deles, o livro, né, o livro Design Patterns também, de autoria do pessoal, é muito bacana de pegar. Aqui tem dois livros que eu gostaria muito de recomendar para quem curte qualidade de código, curte fazer um código desacoplado, que o primeiro é Orientação a Objetos Sólidos para Ninjas, né? Eu vi esse nome, eu subestimei muito esse livro pela capa, só que quando você abre, você vê que é uma coisa bem robusta, bem bacana, do Maurício Anish, ele é um brasileiro. E Implementation Patterns, que é esse aqui, por exemplo, da esquerda, do Maurício Anish, ele te passa uma informação muito boa sobre o seu código em macro. Ele passa sobre padrões de projeto, sobre situações de problemas muito complexos que envolvem você olhar o seu código de longe e saber sobre estrutura de projetos, estrutura de pastas e arquitetura. E esse aqui da direita, Implementation Patterns, do Kent Beck, ele já coloca uma lupa no seu código. Ele fala assim, quantos parâmetros é interessante para você poder manipular dentro do seu método, os tipos de variáveis que você cria dentro do seu método, a nomenclatura da sua variável, o seu seletor, né, os seus métodos de getter e setter são realmente necessários, os setters são realmente necessários. Kent Beck foi um dos desenvolvedores do JUnity, né, então o cara tem um histórico gigantesco aí. E eu acredito que é isso, pessoal. Sobre coisas interessantes aqui de bônus, só para poder explicar, eu vou voltar aqui para o meu IntelliJ e eu gostaria muito de levantar uma bola de situações interessantes que, por exemplo, quer ver? Eu tenho o meu e-mail sender. E aqui eu estou recebendo uma pessoa. Aqui, e se, por exemplo, eu recebesse uma pessoa no qual o e-mail está vazio, entende? Não está nulo, mas ele está vazio. Onde que tinha que estar o meu if para verificar se esse e-mail está vazio? Tinha que estar aqui dentro tinha que estar, eu vou colocar em comentário, if e-mail vazio e tralalá, ou tinha que estar na classe que está chamando esse cara. Aqui tinha que estar o meu if. Quer ver? Se e-mail vazio, então não faça. Aí ele não chama o método. De quem que é a responsabilidade de cuidar daquela informação do e-mail, de não deixar que ele fique vazio? É no action, na pessoa que está mandando a informação, ou é na pessoa que está recebendo a informação para trabalhar com ela? Tá, isso é um conceito bem legal, porque se chama. Vou até escrever aqui, que é o teorema da boa vizinhança. O teorema da boa vizinhança, ele diz que o atributo válido, ele tem que ser válido pelo objeto que está passando o valor. Então, se o meu action está passando a pessoa tem que estar válida já aqui. Eu não tenho que ficar colocando validação para ver se a minha pessoa é válida ou se o meu é válido aqui onde eu estou trabalhando, sendo que eu estou recebendo a informação. A outra classe é que tem que ser educada o suficiente para me passar uma informação válida. Eu não preciso ficar checando, eu tenho que acreditar na educação da próxima classe, da classe que me está dando essa informação. Isso é um conceito bem interessante. Porém, a gente tem outro conceito na programação, que é de programação
defensiva, que é eu validar o que está chegando. Então, eu estou me defendendo. Se vir errado, eu me defendo, coloco um if e retorno um exception, runtime exception, retorno qualquer coisa que seja. Então, isso aqui é uma discussão muito grande sobre de quem tem que ser a validação, tem que ser de quem está enviando a pessoa ou de quem está recebendo a pessoa. Eu programo de forma defensiva e me protejo da pessoa que eu estou recebendo, eu faço a validação dela aqui, ou eu programo de forma educada e eu passo, e a minha validação fica aqui do lado de fora, e eu passo a pessoa já pronta. Não tem resposta para isso, não tem bala de prata. O que se tem a fazer é discutir mesmo, falar com os desenvolvedores, como que vai ser feito, como que tem que ser feito, e isso é bastante bacana. Passando pelo Solid, por exemplo, a gente criou as nossas classes que têm responsabilidade única, tipo o nosso logger, ele só manda o log, o Pigeon Master, ele trabalha só com o pombo correio, o e-mail trabalha só com o nosso e-mail. A gente tem o princípio de segregação de interface, porque a nossa task, ó, ela não está dependendo de nenhum objeto, ela está dependendo de interface. Isso aqui é uma interface, isso aqui é uma interface. Não, é uma interface. Na verdade, log interface. Agora sim, gente. Agora sim, não está dependendo de um objeto, está dependendo de abstrações. E isso é que é interessante. Os nossos entidades não podem depender de outros objetos de baixo ou alto nível, tem que depender de abstrações, porque a abstração ela é substituível pelo princípio de Liskov. Então a gente consegue substituir, a gente consegue expandir sem ter que mudar dentro da classe Action, e a gente consegue ter um código muito mais legível, muito mais performático. Eu vou até apagar essas coisinhas aqui. Tá. Expliquei sobre a similaridade de informação, né, que é lá no endereço. A gente deu uma olhada no teorema da boa vizinhança versus a programação defensiva. Uma coisa que eu gostaria muito de passar aqui para vocês é renomeiem os its, né? Quando você faz quando você tem um feedback, né? Que aí, por exemplo, você tem as duas chaves aqui, e aqui você tem aquele it, aí você passa assim e faz it, ponto, alguma coisa, né? Gente, renomeie os it, só ir no Shift F6, renomear os it, isso é muito mais legível. Às vezes é interessante, às vezes pode parecer muito simples não renomear, porque você vê que it pode ser uma pessoa, mas e se dentro da pessoa tiver uma variável endereço, e aí, se fizer ponto .let, e no ponto .let tiver outro it, agora a gente não está mexendo mais com a pessoa, está mexendo com o endereço lá dentro, então renomeia os it, isso é muito interessante, dá uma legibilidade muito maior. E eu acredito que é isso. A última coisa que eu gostaria, bem bacana de passar aqui, é sobre Tiny Types. Aqui, ó, por exemplo, na minha classe pessoa, a gente está acostumado a ver, vamos supor que a gente quer colocar aqui um CNPJ. Então ele tem val CPF, na verdade, que eu acho que é mais comum. Val CPF ele é do tipo Q, gente. Se você colocar int, ele vai diminuir os zeros à esquerda. Então todo mundo coloca string. É o que é mais comum de ser visto. Mas e se CPF fosse do tipo CPF? Se a gente criasse um tipo por variável que a gente for criar. Isso é chamado de tiny types. Eu não defendo a risca, porque você pode acabar fazendo muito trabalho que não precisa ser feito no momento. Mas qual que é o ganho que a gente tem disso? Vamos supor que CPF é do tipo CPF. O ganho é que se a gente criar a classe CPF, a gente pode colocar um init e colocar validadores aqui, ó. Então, se o nosso CPF está vazio, se ele está com o número máximo de caracteres, se ele tem um número mínimo de caracteres, a nossa validação ficaria dentro do próprio objeto CPF, não ficaria dentro do objeto da pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que a gente faz do jeito convencional, a gente faz do tipo string. Onde que você vai validar esse CPF? Você vai validar esse CPF aqui no meio da pessoa, você vai abrir as branches e criar um método. Então, é isso que o conceito de tiny types não dá de bom. É fazer o nosso atributo, que precisa da sua validação, precisa da sua checagem, como um tipo específico. É lógico que, por exemplo, para nome, eu não entendo muito que precisaria, a validação é muito, muito simples. Mas, por exemplo, para um CPF, para uma data, para um CNPJ, que tem validações diferentes, criar um tiny type, fazer sua variável ser um tipo, isso é muito, muito bacana e é muito recompensador. Até questões de máscara também, né?
questão de CPF, CNPJ, Ah, data. é, com certeza. Outro ponto super bacana que o TinyTypes nos dá é, se você quer criar uma máscara, você vai criar onde, gente? Você vai criar aqui na pessoa? É responsabilidade da pessoa criar essa máscara? Então fica aí para o pessoal batutar na mente. Bom, eu não quero estourar a time box, então tinha coisas que eu gostaria muito de poder passar, mas eu não vou passar por causa do tempo. Vou voltar aqui para o nosso slide, pessoal. Passando aqui, essa aqui estão as minhas, entre aspas, redes sociais, o meu GitHub, o meu LinkedIn. Inclusive, esse projeto eu vou tentar subir ele para a gente poder deixar ele marcado. Aqui tem o meu Sorcerer também. Não sei nem se vocês têm Sorcerer, acho que é bem antigo. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado, até mais e obrigado pelos peixes.